Mateus capítulo 3, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 7. E depois você vai para Mateus capítulo 4 e o verso 17. Mateus capítulo 3, verso 1 até o verso 10. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho do Reino dos Céus. Você pode repetir comigo? O Evangelho do Reino dos Céus. Mais uma vez. Diz assim o verso de Mateus, capítulo 3, verso 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dei fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Eu gostaria que a igreja repetisse o verso 17 comigo, que nós acabamos de citar. Todos juntos? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Evangelho do Reino dos Céus. Parece até uma coisa paradoxal, porque o Evangelho é a boas novas do reino, mas propositalmente nós estamos colocando como o Evangelho do reino, porque há tanta coisa que nós estamos ouvindo. Eu quero pedir, em nome de Jesus, que haja reverência nesse templo. Eu fiquei lá atrás, na hora do louvor, e algumas pessoas tirando foto uma das outras, enquanto boa parte do público estava adorando a Deus. E nós precisamos, por isso que nós precisamos ouvir sobre o Evangelho do Reino. Amém? Porque os discípulos de Jesus nunca tiveram uma compreensão real do que seria o reino dos céus, até a ressurreição de Cristo. Durante os 3 anos que os discípulos andaram com Jesus, tudo o que eles imaginavam sobre o reino era de uma perspectiva de governo e poder humano. Quando se falava de reino de Deus, os discípulos tinham a sua mente voltada para o conceito de reino e de governo aqui na terra. Eles, até a ressurreição de Jesus, eles não sabiam do que Jesus estava falando. Para eles, o reino dos céus iria prevalecer sobre o Império Romano em poder, glória e ostentação.
Foi mais ou menos assim que a igreja ficou pensando. Vai sair o PT e vai entrar o PSL. Vai sair Lula, vai entrar Bolsonaro. O reino de Deus vai ser implantado. Eles não entendiam que a chegada do reino dos céus era o governo de Deus sobre o coração do homem. O reino de Deus é o governo de Deus no coração do homem. Você pode repetir isso comigo? O governo de Deus é sobre o coração do homem. Então, quando nós cantamos ou nós oramos, venha o teu reino, não é difícil ter uma imagem de algo que a gente então se levante, e agora Deus está governando, Ele é meu Pai, e eu vou governar também. É a autoridade dele dentro de você. Dentro de você. É se ele realmente é Senhor da sua vida. Jesus em Lucas, capítulo 17, 21, ele vai responder aos discípulos sobre esse governo dele. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Pode ver o 21. Nem se dirá aqui está ele, ou ali está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Na outra versão é assim: não vem com aparência exterior, mas está dentro de vocês. Diga: o reino de Deus deve estar dentro de mim. Por isso, a primeira coisa que a gente tem que pregar sobre o evangelho do reino é porque a igreja fica encantada com os eventos evangélicos que existem, tanto na mídia como ao vivo, como se ali sim fosse a genuína expressão do reino de Deus. Tem que ter cuidado. Possa ser que seja só expressão exterior. O reino de Deus não está ali nem acolá. Ele está cá. Infelizmente, a igreja do Ocidente, a igreja não perseguida, a igreja de Intermares do Brasil, uma igreja que não sabe o que é perseguição, continua mantendo uma visão distorcida e infantil sobre o reino dos céus. O mundo aprecia o espetáculo, a performance e a ostentação de poder, e nós, infelizmente, também. Temo que o evangelho que estamos a pregar cure a coluna lombar, cervical, cure o braço, a perna, os olhos, o câncer, mas não leve as pessoas para o céu. Em Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus vai chamar a atenção ainda dentro do Sermão do Monte. E ele diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O mundo aprecia o espetáculo, mas nós precisamos ter uma visão clara do que Jesus anunciou que seria o seu governo. Diante de Pilatos, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo.
Isto porque a mensagem principal do Evangelho está sendo ocultada ao mundo, que é um chamado ao arrependimento, a qual é a única porta de entrada no reino dos céus. A mensagem principal do Evangelho é uma chamada ao arrependimento. E essa palavra arrependimento, ela é tão comum no nosso meio, que ela já não gera impacto em nós. Até porque nós temos abraçado o evangelho do paizinho, como os pais de hoje em dia, que por falta de autoridade, passam a mão na cabeça dos filhos, em vez de corrigi-los para o bem deles. Mateus capítulo 4, Jesus reverbera, verso 17, a mesma mensagem de João Batista. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Coloquei uma ilustração que veio à minha mente, como sendo o reino dos céus uma moeda de duas faces. Imagine uma moeda com duas faces. A primeira face é um chamado ao arrependimento. É a porta de entrada a um novo nascimento, a uma experiência transformadora com Cristo. João 3:3, Jesus falando com Nicodemos, aquele homem religioso, ele disse: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de qualquer forma. Entrar numa igreja não é a mesma coisa que entrar no reino. Alguém tem que gritar nessa geração, para que a gente não continue sendo enganado. Arrependimento é a porta de entrada, é a primeira face da mesma moeda, para levar você à segunda face da outra moeda. A segunda face dessa mesma moeda são as bem-aventuranças. É a nossa herança em Cristo, que passamos a desfrutar em parte aqui, mas que um dia desfrutaremos plenamente. Gostamos de citar Efésios. Eu particularmente cito muito Efésios capítulo 1, verso 3. Quando Paulo vai falar daquilo que já está reservado para nós. Efésios capítulo 1, verso 3, verso 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Paulo está dizendo aqui que Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas entenda isso: primeiro você passou pela porta do arrependimento genuíno e adquiriu o direito de filiação. E todo aquele que adquiriu o direito de filiação, ele tem uma marca, ele tem uma aparência, ele carrega o selo de Cristo. A segunda face dessa mesma moeda está nas bem-aventuranças, onde ele vai dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E ele começa: os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que nós queremos sempre é o lado, é a segunda face da moeda. Mas essa segunda face da moeda, se entra nela, se toma posse dela, entrando pela primeira face, que é o arrependimento. Então, Mateus capítulo 3, nós temos que o reino dos céus foi prometido desde o Antigo Testamento. E aprove a Deus levantar no tempo próprio um homem chamado João Batista, o qual viria anunciando o Evangelho, pré-anunciando o reino de Deus,
E ele vem com essa mensagem. Capítulo 3 de Mateus 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus vem e também diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino anunciado exige dos seus discípulos caminhos retos. Nada menos do que isso é admissível no reino. Submissão absoluta aos seus princípios e valores. A mensagem do Evangelho é uma mensagem radical. Infelizmente, o Evangelho anunciado hoje é um Evangelho de concessões. É um Evangelho da permissividade. Não um chamado ao arrependimento. É fogo estranho no altar. E por isso mesmo, haja tanto prejuízo e tanta morte espiritual entre o povo de Deus. Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo se corrompe. Veja o que diz na versão NVI, Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação, onde não há ensino, o povo se desvia, porque ele fica ouvindo muitas vozes, e ele termina ficando embaralhado no que é realmente o reino dos céus, o evangelho do reino, e ele vai levando a vida, se enganando e enganando a outros. Nós temos também em Oséias capítulo 4, uma denúncia que Deus faz por falta do conhecimento. Oséias 4, 3, ele diz assim, 6: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito, como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Uma palavra dura para Israel. Israel tomou o título de povo de Deus, mas não queria saber sobre as ordenanças de Deus. E então ele desdenhou do Senhor. E é por isso que o profeta faz uma acusação: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Que nós não sejamos destruídos por falta de conhecimento. E em Lucas capítulo 3, dessa mesma passagem de João Batista, Lucas é mais detalhista. Quando João Batista, na mensagem de João, capítulo 3 de Lucas, verso 4, ele vai descrever o que está lá em Mateus, dizendo assim, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Na versão de Lucas, ele está dizendo: façam veredas retas e não estradas tortuosas. Verso 5: todo vale, quando o reino dos céus chegar, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas serão niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Está falando que o reino de Deus, quando ele vem e é implantado na vida de uma pessoa, os buracos desaparecem. Ele nivela a sua conduta, o seu comportamento, pela uma estrada reta, onde a palavra de Deus é lâmpada e luz para os nossos pés e caminho. Ele está dizendo: façam veredas retas. Veredas retas são caminhos retos. O justo trilha caminhos retos.
caminhos retos, não estradas tortuosas. Nesta noite, deixe o Espírito do Senhor confrontar você para o seu próprio bem. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Pensamos que podemos entrar no reino e continuar com caminhos tortuosos, veredas tortuosas. Mas o verso 5, ele vai dizer: olha, quando o reino dele chegar, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. Porque tudo no Evangelho é limpo e transparente. Não há espaço para as coisas escusas, comportamentos escusos, enganosos. Caminhos transparentes e não nebulosos. Vida de retidão. Muitos querem encobrir com o manto da religiosidade um caráter deformado, comportamento escuso. Às vezes achamos que podemos encobrir com um jejum, ou com um serviço na casa do Senhor, ou com um dízimo, uma vida de mentira e engano consigo mesmo e com os outros. Irmãos, não pense, não precisa ser profeta para saber que as pessoas estão precisando ouvir essa palavra. Porque o caminho do justo deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. A cada novo dia e a cada novo ano na sua vida, você tem que ser transformado. Se não está sendo transformado, tem uma coisa errada aí. O arrependimento tem a sua face. Arrependimento tem sua aparência. A Bíblia diz que pelos frutos conhecemos a árvore. Porque quando nós falamos de arrependimento, parece uma coisa etérea. O que é arrependimento? Eu quero dizer nessa noite, irmãos, enquanto eu meditava, o Espírito disse: o arrependimento tem sua face. Arrependimento tem sua aparência. Quase que eu posso dizer, tem a sua cor. É como a árvore, conhece-se pelo fruto. E não é preciso diante dos homens, tem que ser diante de Deus primeiro, mas diante dos homens será muito claro a vida de arrependimento. O reino desta terra clama por sucesso, por poder, por fama, performance, aparência. E queremos que o reino dos céus também tenha essa aparência. É a aparência da maquiagem. Queremos um reino glamouroso, da ostentação, da maior curtida no YouTube, no Instagram, da fama, sucesso. Queremos também trazer para o reino de Deus a concorrência ministerial, o mais santo, a melhor célula, o melhor pastorado. Esse evangelho que nega a dor e o sofrimento da cruz, nós queremos trazer para a nossa vida. Queremos ser sempre bem sucedido aos olhos dos outros. Porque o reino desse mundo tem a sua aparência, mas o reino de Deus também tem. Essa era a mesma mentalidade dos discípulos antes da ressurreição. Os discípulos não entendiam o que era o reino dos céus. Por isso que a mãe de João e Tiago chegou para Jesus e disse: Senhor, permite que meus 2 filhos no teu reino sentem uma à direita e outro à esquerda. A busca por Deus é para que Ele nos favoreça diante dos homens. Que o meu filho João e o meu filho Tiago, os 2 ficam uma à direita e outra à esquerda. Porque a mentalidade deles estavam moldadas para a mentalidade desse mundo. Os discípulos discutiam entre eles quem era o maior. Porque eles tinham o reino de Deus como a aparência desse reino. Do glamour, da fama, do sucesso, do que é o melhor.
Por isso eles discutiam quem é o melhor entre nós, quem é mais espiritual, quem tem mais sucesso. E quando Jesus lhes falou sobre o poder do Espírito Santo, vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Eles perguntaram: Senhor, poder? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles imaginavam toda hora que aquilo que Deus tinha para eles tinha aparência humana. Esse vírus continua adoecendo o corpo de Cristo. Queremos ter uma aparência de mais crente ou mais religioso ou melhor, quando a nossa preocupação não é sobre o que o outro pensa de mim, mas o que Deus pensa de mim. Em contraste a essa mentalidade mundana, podemos facilmente ver a diferença gritante entre a aparência do reino dos céus e a aparência do reino deste mundo. E eu gostaria de fazer uma comparação agora. O reino dos céus, pelo fruto do arrependimento, ele tem um cheiro, ele também tem uma aparência. E eu quero contrastar agora a aparência desse mundo glamouroso, da fama, do sucesso, com a aparência do reino dos céus. Como nós podemos então, você pode perguntar, pastor, ver aonde está essa aparência? Basta olhar para a aparência dos profetas, de Jesus e dos apóstolos. Se nós olhamos a aparência desses homens, nós então vamos compreender: o reino dos céus tem uma aparência. E eu preciso me preocupar, de hoje por diante, com o que eu estou sendo parecido. Qual é a minha aparência? Vá para Mateus capítulo 3. Vamos ver a aparência de João Batista. João capítulo 3, verso 4, diz assim: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Aqui está uma pessoa um tanto excêntrica e talvez ridícula. Um homem que vem do deserto da Judeia. Ele se veste de pelos de camelo, usa um cinto de couro na cintura, e o seu alimento é mel e gafanhoto. Se João era ridículo, pergunte a Deus que o escolheu, ou pergunte a Jesus que respondeu sobre ele. Em Lucas capítulo 7, verso 24 a 28. Os discípulos de João foram ter com Jesus, e quando eles saíram, Jesus falou sobre João dessa forma. Depois que os mensageiros, 7:24, depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Mas afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. E digo mais, verso 28. Entre os nascidos de mulher não houve e não há ninguém maior do que João. Sabe, irmãos, aqui eu fiz um diálogo. Eu mesmo criei um diálogo. Verso 27. Bora colocar o verso 27. Aí é o pai falando para o filho.
Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente. É o pai falando para o filho. Ele, João Batista, preparará o teu caminho diante de ti. Quando eu li essa passagem, eu fiz um diálogo. Meu filho, você vai implantar o reino, mas eu vou mandar um embaixador à sua frente. Quem é, pai? O nome dele é João Batista. João Batista? Mas, pai, você não vai escolher ninguém do palácio de Roma? Não. Ele vem do deserto da Judeia. Mas, pai, do deserto da Judeia? E como é a etiqueta dele? Como é o porte dele? A finura? Ah, meu filho, ele se vestirá esplendidamente bem. Ele se vestirá de pelos de camelo e comerá muita proteína, que é gafanhoto. Eu pergunto, você escolheria João Batista como embaixador do Brasil? Se você fosse o presidente da República, escolheria João Batista para ser embaixador do Brasil? Ninguém escolheria. Porque nós vemos a aparência do reino com a mesma cara da aparência do reino desse mundo. Valorizamos a aparência e esquecemos que Deus vê o coração. Por isso que naquele dia ele vai dizer: teu nome nós fizemos isso, profetizamos, pregamos, pastoreamos, lideramos. Eu não tenho comunhão contigo. Porque o evangelho, juventude, que estão pregando, não estão desafiando a vocês a rever os caminhos. E os adultos já se acostumaram, muitos deles, com vidas tortuosas. Hoje, Deus está dizendo: façam veredas retas. Mostrem fruto de arrependimento. Porque este é o caminho da vida. Mais uma pergunta, pai. Fez Jesus para Deus? Eu estou criando. Ele vai ter trato no falar, meu pai? Quero dizer, ele vai ser polido? Ah, meu filho, claro. Ele até vai fazer o curso de dicção, de oratória na IEB. Ele vai simplesmente dizer assim, ele vai ser tão polido, ele vai dizer: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? O reino dos céus tem sua aparência. Não se enganem. Não se engane. Porque a conversão genuína acompanha fruto de arrependimento. Quem sabe quem é em Deus não precisa impressionar com roupas esplêndidas. A pergunta que faço é: do ponto de vista do reino, quem é ridículo? João Batista ou os fariseus, que eram hipócritas? Esse evangelho maquiado e glamouroso, ou João Batista, que era autêntico? Quem é ridículo? Como Deus nos vê? Como Deus nos vê? No Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 28, nós temos uma ideia de como Deus nos vê. 6:28 diz assim: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Como Deus nos vê. Ele diz que Salomão, aos olhos de Deus, não se vestiu
como um dos lírios do campo. Para Deus, os lírios do campo tinham mais glória e mais esplendor do que as roupas e a ostentação de Salomão. O seu caráter interior, a sua vida interior, tem mais valor para Deus do que as riquezas desse mundo. Por isso Jesus tinha um caráter firme e João Batista traçou para Jesus veredas retas e Jesus trilhou veredas retas. Ele não se perdeu, não se ofuscou com a glória desse mundo, mesmo na tentação, quando Satanás disse: olha, se me adorares, te darei tudo isso. Ele disse: eu conheço quem sou filho do Deus Altíssimo, só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. 1 Pedro capítulo 3, verso 3 e 4. Como Deus nos vê? Nós estamos respondendo essa pergunta. A beleza de vocês, eu vou pedir para a igreja me ajudar, 3 e 4, todos juntos. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Como Deus nos vê. Você se preocupa com isso? Ontem eu tive um papo lá em casa, tive 2 papos. Um com os adolescentes aqui. Quando eu cheguei em casa, a gente teve outro até meia-noite. E nós compartilhamos. O que importa é como Deus nos vê. Porque hoje você tem 20 anos, amanhã tem 30, depois tem 40. E depois você vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. E vai prestar conta de tudo o que foi. O que você está fazendo com o conhecimento que você tem de Deus? O que importa é se realmente você vai terminar bem a sua carreira. Porque nós estamos com a aparência do reino para agora. O reino do mundo diz que você tem que ter sucesso agora, que você tem que impressionar agora, que você tem que conquistar agora. E poucos estão pensando no dia amanhã. Por isso eles negociam para ter prazer hoje. Por isso eles entram pelas estradas do engano, da prostituição, das drogas, da fornicação, da infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal não só está no ato, está no Instagram, está no WhatsApp. Cuidado, veredas retas. Porque um dia nós vamos partir daqui. E eu pergunto, qual é a herança que você vai levar? Se você disser que João Batista não vale para dar como aparência do reino, eu estou destruindo aqui, desconstruindo uma visão que talvez você tenha distorcida do reino. É proposital. Eu falei de João Batista. Mas você pode dizer, pastor, João Batista não vale. Ele era excêntrico. Eu quero lhe falar de outra pessoa que demonstra a aparência do reino. Eu quero falar do próprio Jesus. E como é que as escrituras descrevem o próprio Filho de Deus sobre a terra. Isaías 53, 1, 3. Pode colocar na tela, por favor. E você vai ler comigo. Olha o que o profeta falou sobre o próprio Jesus. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos.
Por isso eu quero fazer uma advertência. Cuidado com a fama gospel. Porque por trás você não conhece o que está acontecendo. Você cuide do seu coração e seja íntegro diante de Deus. Isaías está dizendo, quem creu em nossa mensagem, qual era a aparência dele? Ele não tinha nenhuma beleza para que o desejássemos, nenhuma formosura. Estava falando do Filho de Deus. E quando ele veio, quando Maria teve Jesus, ele simplesmente não teve nem uma maternidade, ele ficou numa hospedaria, ele ficou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele em Belém. E assim, nós vamos destrinchando a aparência do reino, que está tão distante e distorcida do que nós imaginamos hoje. Esse reino, ele não só tem uma aparência, mas ele também tem uma mensagem. Qual é a mensagem desse reino? Mateus capítulo 4. Logo depois que João Batista é preso, verso 17. Daí em diante, Jesus foi para Galileia, e ele começou a pregar, e a mesma mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No verso 23, ainda do capítulo 4, ele vai dizer: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre eles. Notícias se espalharam sobre Jesus. O reino há muito prometido no Antigo Testamento, agora estava às portas, e ele mesmo, Jesus, viera inaugurá-lo. Com ele nascia uma nova era, e o reino de Deus irrompia na história, com essa mensagem: arrependei-vos. Ele clama, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento. E então nós entramos no capítulo 5 de Mateus. Diz o capítulo 5, verso 1, que vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Todos esses ensinos eram uma contradição para o mundo romano, para a religiosidade farisaica. Jesus vem implantar o reino, ele tem uma aparência que ele não atraía ninguém pela sua aparência, e agora ele tem uma mensagem que não é atraente, parece a mensagem dos fracos. Mas eu quero dizer nessa noite, de tudo que Jesus ensinou, o Sermão do Monte é conhecido como o manifesto do reino dos céus. Porque todo reino tem um manifesto, tem uma carta magna, tem uma constituição. E Jesus está declarando agora qual é a constituição dos céus, pois descreve o que ele deseja que seus seguidores fossem e praticassem. O Sermão do Monte descreve a vida e a sociedade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. Esse manifesto descreve a cultura celestial. Os seguidores de Jesus teriam uma conduta tal que aonde eles chegassem seriam sal da terra e luz do mundo. Seriam diferentes em tudo. Jesus enfatizou que os cidadãos do reino dos céus tinham de ser inteiramente diferentes de todo mundo.
eles não deveriam tomar como padrão a conduta das pessoas que os cercavam. Mateus capítulo 6, verso 8, só um trechinho do verso 8, ele diz assim: não sejam iguais a eles. Repita comigo só essa frase: não sejam iguais a eles. Igreja de Jesus Cristo, você tem que ser melhor hoje do que foi ontem. Não é possível que entre ano e sai ano e você não mude. Você tem que ser transformado dia a dia à semelhança da imagem de Cristo. Não imiteis as condutas dele, diz lá em Levítico capítulo 8. Essa mesma palavra de Jesus aqui, ela tem uma semelhante lá em Levítico capítulo 8, verso 1 a 15. O Senhor disse a Moisés, Levítico 8, de 1 a 15. Eu acho que eu errei a referência. Mas a mesma versão, a mesma palavra diz: não sereis como eles, eu sou o Senhor. Verso 18, 18 de Levítico. Eu vou fazer questão de ler com a igreja do verso 1 ao verso 5. 18 de Levítico. Toda a igreja pode ler comigo? Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde o estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ele começa dizendo: eu sou o Senhor. Ele termina dizendo: eu sou o Senhor. Na versão do apóstolo Paulo, o cidadão do reino é uma nova criatura. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode colocar aí? Me acompanha aí, mídia. 1 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17, perdão. 2 Coríntios 5, 17. Toda a igreja? Não, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As boas novas do reino tem que ser evidenciada na nossa vida. Ou vamos passar 50 anos ouvindo sermão todo domingo e achamos que é para o nosso irmão. Deus tem coisas novas para você, igreja. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus quer estreitar um relacionamento com você. Você é nova criatura. Sabe o que Paulo está dizendo? Você é árvore regenerada. Você dará bons frutos. Ainda fazendo distinção entre uma vida regenerada e vida sob o governo do reino, e uma vida não regenerada. Paulo vai dizer lá aos Gálatas: vivam pelo Espírito e não satisfarão os desejos da carne. Em Gálatas você vai encontrar Paulo descrevendo as obras da carne, e está desde imoralidade a relacionamentos quebrados, e vai dizer: quem assim está não herdará o reino dos céus.
Mas no verso 22, Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, pode colocar aí Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante, vai dizer o seguinte: mas se você é árvore regenerada, você vai dar esses frutos. Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas a árvore regenerada dá esse fruto. Você pode ler comigo? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diga assim: o reino dos céus tem sua aparência. E aqui está a aparência do reino. Aqui está a aparência do reino. Ele continua ainda, verso 23, 24 em diante, até o finzinho, até o verso 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Diga: o reino dos céus tem a sua aparência. Eu pedi para o louvor subir agora. Os valores e padrões do reino dos céus estão em conflito direto com os valores e padrões aceitos por este mundo. O mundo considera bem-aventurados ricos, não os pobres. Nem pobre materialmente, nem pobre espiritualmente, aqueles que dependem de Deus. O mundo não considera os pobres, eles consideram os bem-sucedidos. O mundo considera bem-aventurados fortes e impetuosos, não os mansos e gentis. O mundo considera bem-aventurados os saciados, não os famintos por justiça. O mundo considera bem-aventurado aqueles que cuidam da sua própria vida, não daqueles que se envolvem com a vida do próximo com compaixão e misericórdia. Queridos, quando Jesus vai descrevendo as bem-aventuranças, cada bem-aventurança aprofunda-se o abismo entre um discípulo genuíno de Jesus e o mundo. Cada vez que você vai lendo as bem-aventuranças, vai ficando mais grande o fosso, maior o fosso entre um cidadão do reino e um cidadão da terra. Essa diferença é particularmente mais clara na bem-aventurança dos que choram. Jesus está falando dos que não se conformam com este mundo. Eles choram porque eles não se conformam com este mundo. Por isso choram sobre este mundo. Choram sua culpa. Choram pelo destino do mundo, pela sorte do mundo. Enquanto o mundo chama para gozar a vida, para viver em esplendor, gozar a vida, os discípulos de Jesus choram. Sabe por quê? Porque sabem que este navio enfeitado já está afundando. Por isso os discípulos choram. Os discípulos sabem qual é o fim desse mundo, do juízo e da vinda do reino dos céus, para o qual o mundo não está preparado. Eu pergunto: estamos nós também preparados? Portanto, é urgente que façamos uma reflexão sobre qual reino domina sobre nós. Pela árvore conhecereis os frutos. O reino de Deus tem a sua aparência. Você pode ficar de pé nesse momento?
adorar? Os reinos se abalam, os povos se curvam